Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus Cristo, como eu sempre falo. Para quem não me conhece, sou conhecido como a irmã Inassodon. A minha esposa chama-se a irmã Lourdinha, ela está aqui todas as vezes, fazendo a obra de Deus também, e orando pela nossa vida e pela sua família, e Deus fazendo a obra. Tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos ler a mensagem do Senhor, que se encontra no livro 1 Samuel, versículo 20 adiante, que fala sobre o nascimento de Samuel, que diz assim o texto: Nasceu Samuel e é consagrado a Deus. Versículo 20 diz: Sucedeu que, passando alguns tempos, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: Eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa a sacrificar ao templo do Senhor, anualmente, a cumprir os seus votos. O verso 22 diz: Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Como nós já sabemos a história de Ana, porque Elcana, ele tinha Penina e tinha Ana. Penina tinha filho e Ana não tinha. Então Ana ela era humilhada por causa que não tinha filho, porque Penina tinha. Então Ana era muito humilhada porque ela não tinha filho, ela era estéril. A madre dela era fechada. E a palavra de Deus diz que ela foi ao templo, chegou lá, chorou diante da presença de Deus, amargamente, porque precisava que Deus abençoasse ela naquela área que ela estava sofrendo muito, através da sua companheira, que era Penina, que era que era esposa também de seu marido, de Elcana. E Deus ouviu a oração de Ana, que Ana chegou a falar para Deus, disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para a sua obra, na sua presença. E a palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração de Ana, e ao passar do tempo, Ana teve um filho chamado Samuel. E ela diz nesse texto que ela falou para o seu marido, quando Samuel ele desmamasse, ela ia apresentar ele diante de Deus para que ele trabalhasse na obra de Deus. E assim, quando o menino desmamou, ela foi lá no templo sagrado e apresentou ele a Deus para que ele viesse ser o homem de Deus, trabalhar na obra de Deus. Apresentou ele a Deus. O que eu acho interessante é algo que, se a gente for parar para pensar, é isso que nós devemos fazer. Porque quando uma criança ela nasce, muitos deixam de apresentar a criança a Deus para apresentar o homem, para apresentar fulano e cicrano. As pessoas deixam de agradecer a Deus pelo filho que teve, que foi com saúde, tranquilo, seu parto, não teve problema nenhum. Não apresenta ele a Deus, coisa que nós fazemos muito errado. Nós temos que apresentar o nosso filho diante de Deus, para que aquele menino ele já venha andar nos caminhos do Senhor, livrando de todo mal, de toda cilada do inimigo, de todos os vícios. Porque quando nós apresentamos aquele filho nosso, aquela criança, perante a face do Senhor, a tendência é que aquela criança ela cresça nos caminhos do Senhor, no caminho de paz, no caminho de alegria, no caminho de livramento. Mas muitas pessoas que não faz isso, esquece até do nome de Deus e apresenta o homem, apresenta a muitas outras coisas, mas esquece de apresentar os seus filhos nos caminhos do Senhor. O que é que nós devemos fazer? O que é que nós devemos apresentar? Nós devemos apresentar todos os dias da nossa vida, apresentar nossos filhos a Deus, apresentar nossa família a Deus, apresentar nossa esposa, apresentar os maridos a Deus. Porque nós apresentando toda a nossa família a Deus,
a tendência é que nós vamos ter uma vida nos caminhos do Senhor. O caminho da paz, o caminho da felicidade, o caminho dos livramentos. Porque quando nós se apresentamos diante de Deus com uma decisão de coração, com uma decisão verdadeira, nós começamos a ter um livramento, uma segurança, porque o nosso Deus, ele está ali para nos ajudar. Por quê? Porque nós fizemos uma aliança com Deus. Nós fizemos algo que deixamos de fazer a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Se apresentamos diante de Deus. Mas uma apresentação que a gente venha cumprir diante da palavra de Deus, diante das promessas de Deus. Porque o que tem de gente, meu Deus do céu, o que tem de gente perdido nesse mundo, desde criança já. Você vê que tem criança, né, pequena, de 5, 6 anos, 7 anos, sei lá. Você vê que a tendência dele, o comportamento dele, não é um caminho que é de Deus. Não é um caminho que está trilhado no caminho do Senhor. Você observa que tem criança que você olha assim e diz, meu Deus do céu, como é que vai ser o futuro dessa criança? Por quê? Porque as mães, muitas das vezes, os pais, familiares, deixou de apresentar aquela criança de pequena aos caminhos do Senhor. Muitas das vezes, né, apresentar o homem, aquele negócio todo, então não é o certo. A palavra de Deus diz que Ana apresentou Samuel na presença de Deus, para que Samuel fosse um homem na obra do Senhor. E a palavra de Deus diz que Samuel foi um grande profeta, porque desde pequeno já tinha mostrado para ele o caminho certo. Que tem criança, que nem acabei de falar, perdido nesse mundo, de meu Deus, você fica olhando assim e não acredita. Você vê que a reportagem, criança de 8 anos, 10 anos, com arma, tirando a vida do próximo. É culpa da criança? A gente não pode nem dizer, nem analisar. Mas muitas das vezes é porque nós não apresentamos aquela criança a Deus. Já nasceu uma criança pequena, já com um sistema nervoso totalmente diferente daqueles que foi apresentado a Deus. Então que essa mensagem ela venha fazer com que você possa refletir, fazer com que você possa pensar que ainda dá tempo você apresentar seus filhos diante de Deus. Aí você pode ver, irmão, eu não como vou me apresentar se meus filhos já estão grandes. Você pode apresentar seus filhos à noite, diante da oração. Você ora pelos seus filhos, ora pelo seu marido. E você vai ensinando os caminhos do Senhor a seus filhos, enquanto seja tarde demais. Porque você vê que o mundo aí está uma situação absurda. Jovem morrendo, pessoas tirando a vida de outros. Coisa que a gente abre o fecho, chega a se assusta. Como é que pode uma situação dessa? Por quê? Porque a criança ela nasceu para ser apresentada a Deus. Mas muitas das vezes nós passamos despercebido e a tendência daquela criança é andar nos caminhos da carne, no caminho da criminalidade, no caminho do mundão. Por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de apresentar ele a Deus. Mas ainda há tempo para você apresentar para Deus os seus filhos. Você pode dizer, irmão Aldão, mas meu filho já está numa situação dessa, está nas drogas, na bebida, vejo qualquer hora chegar a mal notícia. Não, mas apresente ele a Deus. Ainda é jeito, ainda tem tempo. Enquanto tiver vida, ainda tem tempo, porque Deus ele é um Deus das causas impossíveis. Mas você tem que fazer a sua parte, apresentar ele todos os dias na presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente vê, percebe, a gente já presenciou, os filhos estão numa situação dessa, no lugar dos pais de abençoar, eles amaldiçoam, chama nome, critica, entrega a ele o capeta. Mas não é assim que funciona. Quanto mais entrega as coisas do mal, a tendência é que ele se afunde mais. Você tem que reverter essa história, reverter essas palavras. Mesmo que você ache que é difícil, não tem mais condições, mas para Deus tudo é impossível. Seus filhos estão nas drogas, na criminalidade, na bebida. Você tem que usar de sabedoria, apresentando ele na presença de Deus.
dizendo, Senhor, eu entrego meus filhos nas tuas mãos, Senhor, toma de conta deles. Abençoa meus filhos. E assim, todos os dias, toda hora, você pede força a Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai ver a vitória chegar. Tá bom? Que Deus te abençoe. E nesse momento, eu e minha esposa, nós vamos orar. E você faça a sua parte também. Porque é um conjunto para que nós possamos conseguir nossos objetivos na presença do Senhor. Oramos, eu e minha esposa. Querido Deus e querido Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez estamos aqui às 2h da tarde, falando da Tua Palavra, falando do Seu amor, falando da Sua misericórdia, falando que o Senhor pode todas as coisas na vida daqueles que creem. Que nesse momento, Senhor, o Senhor venha abençoar a minha casa, a minha esposa, meus filhos, a minha família, do modo geral. Como o Senhor também venha abençoar todas essas pessoas, Senhor, que nesse momento se dispôs e todos os dias eu envio a Tua Palavra. Porque através da Tua Palavra muitas pessoas já receberam os bênçãos, receberam os milagres. E muitas pessoas também, Senhor, estão no mesmo caminho precisando da Sua misericórdia. Que essas pessoas elas venham tirar dentro de si esse coração de pedra e colocar um coração novo para que possa entender a Tua mensagem e a Tua Palavra. Porque é a Tua Palavra que muda a vida das pessoas. Não é conversa do homem, nem palavras bonitas que as pessoas querem receber, não. A Sua Palavra é sim, sim, não, não. Então todos aqueles que se disporem a ouvir a Tua Palavra e colocar ela em prática, eu tenho a pura certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e fique na paz do Senhor Jesus. À meia-noite nós estamos fazendo esse mesmo trabalho, anunciando a palavra de Deus, e logo após a palavra nós estamos orando pela sua vida e pela sua família. Compartilhe a palavra do Senhor, seja um mensageiro da palavra do Senhor, compartilhando com seus familiares. Fique na paz do Senhor Jesus e até a meia-noite.